Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos considerando o estudo de A Sentinela, estudo número 11, que tem o tema Como se preparar para o batismo. Iremos fazer esse estudo completo, com leitura, perguntas e respostas. Então, fique conosco e marque melhor a sua A Sentinela. Vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui para considerarmos assunto de nossa reunião semanal. E como dito, nós estaremos fazendo o estudo de A Sentinela. Espero que possa ajudar vocês a estar melhor preparado para a sua reunião. Apenas lembrando, se você é novo aqui no canal, está se achegando, não se esqueça de se inscrever, ative o sino, faça o seu comentário. Se você puder e quiser, compartilhe os nossos vídeos, deixe o seu like para que o YouTube ele possa mandar esse vídeo para mais pessoas. E também, agora nós temos a opção Seja Membro. Se você quiser ajudar o canal, se inscreva lá também. Então, antes de iniciarmos o nosso estudo, como de costume, nós iremos fazer uma oração para agradecer a Jeová pelo esse alimento espiritual. Então, oremos. Eterno Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, nesse momento que os nossos corações transbordando de alegria, nos atrevemos a chegar à sua santíssima presença, por intermédio de Jesus Cristo, para lhe agradecer principalmente por esse dia de vida maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Agora, nesse momento, necessitamos muito do seu Espírito Santo para que assim possamos entender essas informações. Se ainda não fomos batizados, aplicar elas na nossa vida para que possamos tomar a melhor decisão. E se já somos batizados, mostrar ainda mais o valor que nós temos ou como nós damos valor por com essa provisão maravilhosa que Jeová nos deu, que foi o batismo, uma maneira de seguir os passos de Cristo e fazer a vontade do Senhor. Que o Senhor possa nos ajudar para que sempre possamos ter o zelo necessário na obra do Senhor, para que assim possamos realmente mostrar como amamos servi-lo. Nos ajude, nos proteja, para que assim sempre possamos ter bastante para fazer na sua obra. Abençoe os irmãos que passam por dificuldade, independente dos problemas, que eles possam continuar firmes na fé e não deixar que nada abale a sua fé. Obrigado, bom Deus, por tudo. Perdoe, por favor, nossos pecados, nossas falhas, nossos erros. Se atrevemos a pedir qualquer coisa, é sempre em nome e mérito do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Então, o tema do nosso estudo, como se preparar para o batismo. O texto temático é o livro de Atos, capítulo 8, versículo 36, que em parte diz: O que me impede de ser batizado? Então, o que nós veremos nesse estudo? Se quisermos progredir até o batismo, precisamos ter a motivação certa e dar os passos certos. Vamos considerar o exemplo do oficial etíope para ver que passos um estudante da Bíblia precisa dar para se batizar. Então, como dito, nós estaremos fazendo essa consideração através da leitura, perguntas e respostas. Então, vamos iniciar fazendo a leitura do parágrafo número 1. Se você está pensando em se batizar, parabéns. Isso é algo muito bom. Se achar que já está preparado e os anciãos concordarem com você, faça isso na próxima oportunidade que tiver. Pode ter certeza que depois de se batizar, você terá uma vida maravilhosa no serviço a Jeová. Mas, e se disserem que você ainda precisa fazer algumas mudanças antes do batismo? Talvez você mesmo já tenha percebido isso. Nesse caso, não fique desanimado. Você pode fazer as mudanças para se batizar, não importa qual seja a sua idade. Então, a pergunta do 1 e do 2, por que você não precisa ficar desanimado se ainda não estiver preparado para o batismo? Então, a resposta: se os anciãos lhe pedirem para fazer alguma mudança,
Provavelmente você já percebeu que há necessidade para isso. Então não fique desanimado, faça as mudanças e no próximo congresso, numa próxima assembleia, tenha certeza que os anciãos deixarão, Você estará qualificado para se batizar. A gravura no início do parágrafo mostra exatamente isso, Alguns irmãos jovens e idosos fazendo progresso espiritual e se batizando, dando o mesmo passo que Cristo deu e deixou como modelo. Leitura do parágrafo 3, com subtítulo O que me impede? Leitura. Vamos iniciar lendo o livro de Atos, capítulo 8, versículo 36 e o 38, que diz assim. Ao seguirem pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco disse, Veja, aqui há água. O que me impede de ser batizado? Assim, mandou parar o carro, e tanto Filipe como o eunuco desceram a água, e ele o batizou. Um funcionário do governo da Etiópia perguntou para Filipe, o evangelizador, o que me impede de ser batizado? Esse homem etíope queria se batizar, mas será que ele realmente estava pronto para isso? Pergunta, o que o etíope disse para Filipe? Então ele perguntou, o que me impede de ser batizado? E que pergunta vamos ver? Resposta, vamos ver se o eunuco realmente estava preparado para se batizar. Dando continuidade, vamos fazer a leitura do parágrafo número 4. O etíope tinha ido a Jerusalém para adorar. Isso mostra que ele tinha aceitado a religião dos judeus. Ele tinha estudado as escrituras hebraicas e aprendido muitas coisas sobre Jeová. Mas ele queria aprender mais. Na verdade, quando Filipe encontrou esse homem na estrada, ele estava lendo algumas profecias de Isaías. Essas profecias eram verdades profundas da Bíblia. Isso mostra que o etíope não queria saber só as coisas básicas das escrituras. Ele queria continuar aprendendo. Pergunta: como o etíope mostrou que queria aprender mais? Então a resposta: primeiro, porque ele estava indo para Jerusalém adorar. Então, ele tinha aprendido sobre Jeová. E quando Filipe o encontrou, ele estava lendo as profecias de Isaías. Então, que era uma coisa muito profunda. Isso mostra que ele não queria só as coisas básicas. Ele queria continuar aprendendo. O etíope era um oficial muito importante da rainha Candace, da Etiópia. Ele era o encarregado de todo o tesouro dela. Esse homem era muito ocupado e tinha muitas responsabilidades. Mesmo assim, ele tirou tempo para adorar a Jeová. O etíope queria fazer mais do que só aprender a verdade. Ele colocou em prática o que aprendeu. Então ele fez uma longa viagem da Etiópia até Jerusalém para adorar a Jeová no templo. Essa não era uma viagem pequena e provavelmente envolveu alguns gastos. Mas esse homem queria muito adorar a Jeová e estava disposto a fazer qualquer sacrifício para isso. Pergunta do 5. O que o etíope fez depois de aprender a verdade? Então a resposta: ele tirou tempo para adorar a Jeová. Ele queria não só aprender a verdade, mas colocar em prática. Então ele fez uma longa viagem para adorar a Jeová no templo. Então mostrando assim que esse homem queria muito adorar a Jeová e estava disposto a fazer qualquer sacrifício para isso. Leitura do 6 e do 7. Filipe ensinou verdades importantes para o etíope, incluindo quem era o Messias. O etíope ficou muito feliz ao saber do sacrifício de Jesus e o que isso significava para ele. Mas o que ele fez depois de ter aprendido essas coisas? Ele já era um homem muito respeitado entre os judeus e poderia ter continuado assim. Mas ele decidiu fazer uma mudança muito grande na vida, se batizar e ser um seguidor de Jesus Cristo. O motivo foi que o amor dele por Jeová e por Jesus tinha aumentado. Filipe percebeu que o etíope já estava pronto, então o batizou.
Você também vai conseguir se preparar para o batismo se seguir o exemplo do etíope. Você vai ter a mesma certeza que ele teve e dizer: o que me impede de ser batizado? Vamos ver agora como você pode dar os mesmos passos que o etíope deu. Ele continuou aprendendo, aplicou o que aprendeu e assim aumentou seu amor por Jeová. Então a pergunta do 6 e do 7: como o amor que o etíope tinha por Jeová ficou ainda mais forte? Resposta: Filipe ele ensinou as verdades importantes para o etíope, incluindo que era o Messias e como o sacrifício de Jesus era importante para nós. E após ele ter aprendido isso, ele viu a necessidade de se batizar, assim como Jesus deixou como modelo. Então ele fez uma grande mudança na vida para seguir a Jesus Cristo. Leitura do 8. Continue aprendendo. Subtítulo. Vamos ler o livro de João, capítulo 17, o versículo 3, que diz assim: Isto significa vida eterna, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e aquele que Tu enviaste, Jesus Cristo. Foram essas palavras de Jesus que motivaram você a estudar a Bíblia? Para muitos de nós foi isso que aconteceu. Mas será que essas palavras também nos incentivam a continuar aprendendo? Sim. Nós nunca vamos deixar de aprender a conhecer o único Deus verdadeiro. Vamos continuar aprendendo sobre Jeová por toda a eternidade. Quanto mais aprendermos sobre Ele, mais nos achegaremos a Ele. Pergunta: de acordo com João 17:3, o que você deve fazer? Resposta: devemos continuar aprendendo e conhecendo o único Deus verdadeiro, Jeová. Leitura do 9. É claro que, quando começamos a aprender sobre Jeová, começamos pelos ensinos básicos. Na sua carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo disse que esses ensinos eram coisas elementares ou uma doutrina básica. Mas ele não estava dizendo que essas coisas eram menos importantes. Ele apenas disse que elas eram comparadas ao leite que alimenta um bebê. Por isso, ele incentivou os cristãos a irem além das coisas básicas e aprenderem as coisas profundas da palavra de Deus. Você quer aprender essas coisas profundas da Bíblia? Está disposto a continuar fazendo progresso e aprender mais sobre Jeová e seus propósitos? Pergunta do 9. O que precisamos fazer depois de aprender os ensinos básicos da Bíblia? Resposta: devemos continuar fazendo progresso e aprendendo ainda mais sobre Jeová e sobre os seus propósitos. Leitura do 10. Para muitos de nós, estudar não é algo fácil. E no seu caso? Você tinha facilidade de aprender e gostava de estudar quando estava na escola? Ou tinha dificuldade e até hoje acha que estudar não é para você? Muitos se sentem assim, mas Jeová pode ajudar você. Ele é o melhor professor que existe e é perfeito. Pergunta: que dificuldade alguns têm para estudar? Então a resposta: alguns acham difícil, não tem facilidade, não gosta muito de estudar e acha que estudar é a coisa mais difícil que existe. Então, se você pensa assim, lembre que Jeová é o melhor professor que existe e é perfeito. Leitura do 11. O próprio Jeová diz que ele é seu grandioso instrutor. Ele é um instrutor paciente, bondoso e compreensivo, que procura o que os alunos têm de bom. Ele não espera de nós mais do que podemos fazer. Lembre-se que foi Jeová que projetou o cérebro, um presente maravilhoso. Todos nós temos um desejo natural de aprender coisas novas. Nosso Criador quer que continuemos a aprender para sempre e que tenhamos prazer nisso. Então, desde já, seria sábio termos um forte desejo de aprender as verdades da Bíblia.
Escolha alvos que possa alcançar e leia e estude a Bíblia com regularidade. Com a ajuda de Jeová, você vai gostar cada vez mais de ler a Bíblia e aprender sobre nosso Deus. Pergunta do 11. Como Jeová mostra que é um grandioso instrutor? Resposta: ele é paciente, bondoso, compreensivo, procura o que os alunos têm de bom. E ele nunca espera de nós mais do que não podemos fazer. Então, nós devemos escolher alvos que possamos alcançar, e um desses alvos é ler a palavra de Deus com regularidade. Cada vez que fizermos isso, iremos gostar cada dia mais. Leitura do 12. Sempre tire um tempo para meditar na vida e no ministério de Jesus. Para servir a Jeová da maneira certa, temos que imitar a Jesus, principalmente nestes tempos difíceis. Jesus foi bem sincero ao dizer que seus seguidores enfrentariam problemas, mas ele tinha certeza que seus seguidores continuariam fiéis assim como ele. Então estude a fundo a vida de Jesus e escolha algumas coisas em que você gostaria de imitá-lo no dia a dia. Pergunta do 12. Por que é importante estudarmos a vida e o ministério de Jesus? Resposta: porque se fizermos isso, iremos ser melhores seguidores de Jesus. Continuaremos fiéis por perceber como foi a vida de Cristo, pois Jesus disse que nós enfrentaríamos dificuldade. Então, quando nós seguimos os passos de Cristo, nós vamos tirar como exemplo a sua vida e vamos conseguir imitá-lo. Leitura do 13. É verdade que o conhecimento é importante, mas não é tudo. Queremos ter conhecimento para aprender mais sobre Jeová e desenvolver mais amor e fé por ele. Enquanto continua aprendendo sobre Jeová, peça para ele ajudar você a ter mais fé. Ele sempre responde a essas orações. Se você tiver uma fé sincera, baseada naquilo que aprendeu sobre Jeová, você vai conseguir aplicar o que aprende. Pergunta do 13. O que precisamos pedir para Jeová e por quê? Então a resposta: precisamos pedir ajuda a Ele e a ter mais fé. Jeová, Ele sempre vai ouvir e responder às nossas orações. Então, se tivermos fé sincera, baseada naquilo que aprendemos sobre Jeová, iremos conseguir aplicar aquilo que aprendemos. Subtítulo: continue aplicando o que você aprende. Leitura do 14. Usando o exemplo de Noé, o apóstolo Pedro mostrou que é muito importante continuarmos aplicando o que aprendemos. Jeová disse para Noé que traria um dilúvio para destruir as pessoas mais daquela época. Mas Noé e sua família não se salvariam apenas por saber disso. Pedro disse que enquanto esperavam o dilúvio, eles construíam a arca. Eles precisavam agir com base no que Deus disse. Pedro comparou o que Noé fez com o batismo. Ele disse: o batismo, que corresponde a isso, também salva vocês agora. Então podemos comparar o esforço que você está fazendo ao se preparar para o batismo com o esforço que Noé e sua família fizeram por anos para construir a arca. O que você precisa fazer para estar pronto para o batismo? Então a pergunta do parágrafo 14. Como o apóstolo Pedro mostrou a importância de aplicarmos o que aprendemos? Resposta: o apóstolo Pedro, ele comparou a vida de Noé ao batismo. Então, assim como Noé, ele não ficou esperando o dilúvio sem fazer nada, mas construiu a arca, então o batismo é semelhante. A gente precisa de esforço contínuo para se preparar para o batismo. Então, se fizermos isso, assim como Noé estava preparado para o dilúvio, nós estaremos preparados para o batismo. Leitura do 15. Uma das primeiras coisas que precisamos fazer é nos arrepender sinceramente de nossos pecados.
Só conseguiremos fazer as mudanças necessárias se estivermos realmente arrependidos. E no seu caso, você já conseguiu se livrar de coisas que desagradam a Jeová, como levar uma vida imoral, fumar ou usar linguagem vulgar? Se você ainda não conseguiu se livrar dessas coisas, não desista. Continue tentando. Converse com seu instrutor da Bíblia ou peça ajuda para os anciãos. Se você é jovem e mora com seus pais, peça a ajuda deles para conseguir se livrar de qualquer mau hábito que esteja impedindo você de se batizar. Pergunta do 15. Como você pode mostrar que está realmente arrependido? Resposta: somente fazendo as mudanças necessárias. Então, se temos uma vida que desagrada a Deus, como uma vida imoral, linguagem vulgar, fumar, devemos conversar com o nosso instrutor ou com os anciãos, ou se você é jovem, conversar com seus pais, para que assim você possa se livrar desses maus hábitos e ter a oportunidade de se batizar. Leitura do 16. Outra coisa muito importante é ter uma boa rotina espiritual. Isso inclui assistir às reuniões e participar nelas. E quando você começar a participar na pregação, faça isso com regularidade. Quanto mais você participar dessa obra, mais você vai gostar. Se você é jovem e ainda mora com seus pais, pergunte-se: será que meus pais precisam sempre ficar me lembrando de ir às reuniões e na pregação? Ou eu mesmo tomo a iniciativa? Tomar a iniciativa mostra que você tem fé, ama Jeová e é grato por todas as coisas que Ele tem feito por você. Como diz a Bíblia, você está praticando atos de devoção a Deus, ou seja, dando um presente para Jeová. Tudo que oferecemos a Jeová de coração e de nossa própria vontade deixa Jeová muito feliz. Realmente, é uma alegria muito grande dar nosso melhor para Jeová. Pergunta do 16. O que envolve ter uma boa rotina espiritual? Resposta: assistir às reuniões, participar nela, participar na pregação com regularidade e tomar a iniciativa, tanto de ir para as reuniões quanto de ir para a pregação. Não precisa ninguém ficar lembrando o que você deve fazer. Se você faz isso de vontade própria, você está praticando atos de devoção a Deus, dando um presente para Jeová. E com certeza, Jeová vai ficar muito feliz. Subtítulo: Continue aumentando seu amor por Jeová. Leitura do 17 e 18. Ao se preparar para o batismo, você vai encontrar alguns desafios pelo caminho. Algumas pessoas vão zombar de você e outras até vão ficar contra você. Além disso, pode ser que você esteja lutando contra um hábito ruim e tenha uma recaída. Ou talvez você fique desanimado e impaciente, achando que nunca vai conseguir alcançar seus alvos. Nesse caso, o que pode ajudar você a não desistir? Algo muito importante: o amor por Jeová. O seu amor por Jeová é a qualidade mais bonita que você pode ter. Ter um forte amor por Jeová é o que vai ajudá-lo a enfrentar os problemas da vida. A Bíblia várias vezes fala do amor leal que Jeová tem pelos seus servos. Isso significa que ele nunca vai abandoná-los ou deixar de amá-los. Lembre-se que você foi feito à imagem de Jeová. Então, como você pode mostrar amor leal assim como ele? Pergunta do 18. Que coisa muito importante vai ajudar você a progredir até o batismo? E por quê? Resposta: o amor por Jeová. Então, esse amor por Jeová vai fazer com que qualquer recaída, desânimo, impaciência não deixe os nossos alvos de lado. Então, nunca desista de fazer a vontade de Jeová, porque você ama Jeová e Jeová ama você. Você foi feito à imagem dele. Então, Jeová vai continuar te amando para sempre, independente dos altos e baixos que tenhamos em nossa vida. Leitura do 19.
A gratidão é uma das primeiras coisas que precisamos ter. Todo dia, pergunte-se: como Jeová tem mostrado que me ama? Daí, ao orar, agradeça a Jeová mencionando alguma coisa específica que ele fez por você. Jeová já demonstrou amor por você de muitas maneiras. Assim como Paulo, tente enxergar os cuidados de Jeová como algo feito especialmente para você. Pergunte-se: eu quero mostrar para Jeová que eu também o amo? É esse amor que vai ajudar você a resistir às tentações e enfrentar os problemas. Além disso, você vai conseguir se apegar à sua rotina espiritual e mostrar o seu amor por Jeová todos os dias. Pergunta do 19. Como você pode ser ainda mais grato por tudo que Jeová tem feito por você? Resposta: precisamos mostrar gratidão. E uma maneira de fazer isso é orar a Jeová especificamente por aquilo que ele fez por você. Mostre o quanto você ama Jeová. Por se apegar à sua rotina espiritual, todos os dias você mostrará o quanto Jeová é importante para você. Leitura do 20. Com o tempo, por causa do seu amor por Jeová, você vai querer fazer uma oração especial a Ele. Nessa oração, você vai se dedicar a Jeová. Como servo dedicado dele, você tem uma esperança maravilhosa: servir a Jeová por toda a eternidade. Ao se dedicar, você promete servir a Deus nos momentos bons e nos momentos difíceis da vida. A dedicação é feita apenas uma vez. É verdade que se dedicar a Jeová é algo muito sério, mas pense no seguinte: dentre todas as boas decisões que você ainda vai tomar, dedicar a vida a Jeová vai ser a melhor de todas. Satanás vai tentar enfraquecer seu amor por Jeová. Ele quer que você desista de ser leal a Deus, mas não deixe Satanás vencer. Se seu amor por Jeová for forte, você vai cumprir a promessa que fez quando se dedicou e vai se aproximar cada vez mais de seu Pai Celestial. Pergunta do 20. O que está envolvido em dedicar a vida a Jeová? Será que essa decisão é importante? Então a resposta: está envolvido fazer uma oração especial a Deus, se dedicando por completo a Jeová. E quando nós fazemos isso, nós alegramos o coração de Jeová, pois estaremos mostrando para Deus o quanto Ele é importante para nós. O nosso amor vai aumentar a cada dia e temos certeza que nós conseguiremos nos aproximar ainda mais do nosso Pai Celestial. Leitura do 21. Depois de se dedicar a Jeová, converse com os anciãos para dar o próximo passo. Mas lembre-se que o batismo não é o fim, e sim o começo. A partir desse momento, você vai iniciar uma vida de serviço a Jeová que vai durar para sempre. Por isso, desde já fortaleça o amor que você tem por Jeová. Estabeleça alvos para que seu amor cresça cada dia mais. Dar esses passos vai levar você ao batismo, um dia muito especial na sua vida. Mas lembre-se, esse é apenas o começo. Esperamos que o amor que você tem por Jeová e por seu Filho continue aumentando por toda a eternidade. Pergunta do 21. Em que sentido o batismo não é o fim, mas sim o começo? Resposta: porque a partir desse momento nós vamos iniciar uma vida de serviço a Jeová que vai durar para sempre. Então precisamos fortalecer o nosso amor, estabelecer nossos alvos, dar o passo para o batismo, para que assim possamos realmente mostrar o quanto nós queremos servir a Jeová e seu Filho por toda a eternidade. Vamos agora fazer as perguntas de recapitulação. Como estas coisas vão ajudar você a chegar ao batismo? Continue aprendendo sobre Jeová. Pois à medida que a gente continua aprendendo sobre Jeová, o nosso amor por Ele fica cada dia mais forte. Pois nós não vamos conhecer tudo sobre Jeová durante a nossa vida. Então, cada dia nós temos algo novo para aprender. Mas precisamos aprender as coisas profundas, assim como o etíope, para que assim possamos realmente mostrar o quanto nós amamos e queremos servir a Jeová.
A segunda pergunta: como estas coisas vão ajudar você a chegar ao batismo? Continuar aplicando o que você aprende. Assim como Noé, que exigiu esforço para construir a arca, para chegarmos ao batismo, também precisamos de esforço para aplicar aquilo que aprendemos. Talvez precisamos deixar algumas coisas ruins para trás, se concentrar em fazer a vontade de Jeová. Se for o caso, podemos pedir ajuda de pessoas experientes para que possam nos ajudar, para que assim possamos continuar aplicando aquilo que aprendemos até chegar ao batismo. E a última pergunta: como estas coisas vão ajudar você a chegar ao batismo, continuar aumentando o seu amor por Jeová? Bem, então conseguimos perceber que quando nós nos preparamos para o batismo, a nossa caminhada, a nossa jornada é muito difícil, porque existem várias dificuldades que podem nos atrapalhar. Então, à medida que nós conseguimos compreender o amor que nós sentimos por Jeová, não importa o que aconteça, nós vamos conseguir imitar as qualidades de Deus. Isso vai fortalecer a nossa fé, a nossa determinação e principalmente a motivação de querer se batizar. Então, não deixe que nada atrapalhe essa jornada que você quer fazer, que é até chegar ao batismo. E quando isso acontecer, você terá a oportunidade de servir a Jeová por toda a eternidade. Então, meus queridos irmãos e amigos, chegamos ao fim desse estudo. Espero que de alguma forma possa ter facilitado a sua preparação. Vamos finalizar agradecendo ao nosso Pai por esse banquete espiritual. Eterno Deus e Pai, muito obrigado, Jeová Deus, por esse alimento espiritual que o Senhor nos forneceu, que o Senhor possa nos ajudar a aplicar essas informações na nossa vida, principalmente aqueles que ainda não são batizados, que eles possam tomar essa decisão tão importante, mas decisão essa que com certeza é a melhor a ser tomada, que é servir ao Senhor de coração, tendo um objetivo, um propósito, que é de fazer a sua vontade e de amá-lo. Que o Senhor possa derramar seu Espírito Santo, para que assim possa nos conduzir, se ainda não fomos batizados, a se batizar, se já somos batizados, a continuar demonstrando a nossa lealdade de fazer a sua vontade. Muito obrigado por esse banquete espiritual, que com certeza está muito saboroso. Ajude nossos irmãos em toda a terra habitada que passam por dificuldade, que eles possam também continuar firmes na fé e não deixar que nada os abale. Perdoe, Pai, por favor, nossos pecados e falhas. Se nos atrevemos a pedir e agradecer qualquer coisa, fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, muito obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.